Olá, rainhas, como vocês estão? Estou iniciando aqui mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi que eu fiz para ensinar a Alicia a ler em casa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like. Se você já é inscrita aqui no meu canal, deixe o like também. Vocês sabem que o like ajuda muito e o YouTube distribua aí o meu conteúdo para todo mundo e eu consiga alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrita no canal, mas acompanha os meus vídeos aqui, já aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Então, não sei se todos vocês sabem, a Alicia, minha filha mais velha, ela tem 5 anos e ela está no 2º ano do EMEI. Só que o que acontece aqui em São Paulo, não sei se é em todas as cidades ou em todos os estados, mas aqui em São Paulo, o EMEI, o ensino infantil, eles não ensinam a criança a ler nem escrever. Então, como a Alicia já demonstrava muito interesse em aprender a ler e escrever, eu ensinei a Alicia em casa. E a Alicia já sabe ler e escrever já faz mais ou menos uns 6 meses, mas eu só decidi gravar esse vídeo agora para vocês porque eu quis esperar ela ter um pouquinho mais de fluência na leitura para eu vir aqui conversar com vocês, para eu falar para vocês como que eu fiz. Bom, então, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês um momento de leitura nosso aqui em casa. Enquanto eu tô gravando, as crianças estão ali na sala brigando, querendo entrar aqui, mas eu vou tentar continuar. Vocês sabem, né, gente, que eu tenho crianças, então os vídeos sempre são meio assim, com barulho no fundo, nunca é totalmente quietinho. Então, assim, antes de mais nada, eu quero mostrar pra vocês um vídeo que eu gravei aqui no nosso momento de leitura. Toda terça-feira a gente faz um momento de leitura aqui em casa com as crianças. Pra quê? Pra incentivá-los, né, a ler, a ter contato com os livros e também pra nós mostrarmos pra eles, eu e o Diego, que a gente também lê. Porque também é importante que a criança veja os pais lendo, né, pra que elas queiram, para que elas gostem mesmo de ler. E depois eu volto aqui para falar para vocês como eu ensinei a Alicia a ler e dar algumas dicas aí para vocês que estão tentando incentivar os filhos a lerem e de repente o filho não gosta, não tá querendo muito ler, eu vou trazer umas dicas aqui para vocês. Vamos jogar Jaqueipô, quem ganhar começa. Então nós vamos ler. Quem ganhar vai ser o primeiro, quem perder vai ser o último. Vai. Jaqueipô. Ah, eu quebrou todo mundo. Tu Pedra. começa. Esse é todo mundo. Tá Vai, bom. começa lendo. Então o Gaelzinho vai ler. Ler o pai. O Gaelzinho vai começar lendo a Eu sou história. a Qual é o nome segunda. do livro? Eu sou a segunda. A tadinha do tatu. Tá Tá. bom. Então vai. Pode ler pra gente. Aquilo também. Vai. A tadinha do tatu tava tendo muitos treinos. Ela do palacete. Após a bicicleta arrogante. O que ela disse com jeito arrogante? Outra. Não disse nada? A xixi do tatu. É mesmo? O que tá escrito na outra folha? Aqui, ó. Aqui, ó. O tarinho do meu palacete. Chegou o tatu. Tá o plano daí. Te expliquei, falou? Nossa! Isso? Não sei. Esqueceu o resto? Acabou então a sua leitura? Ê, palmas para Muito bem. Muito bem. Eu sou a segunda. Qual o nome do livro que você vai ler, Lica? Um bulldog francês. Adoro ver a chuva escorrendo na janela. Assim era Pierre. Como você sabe? Ai, tá calor agora. Deixa eu me tirar daqui. Ela tá tomando. Vai. Assim. Aqui é a mãe de pai. A irmã tá linda. Amava de tudo sempre encorfumando e bugento. Adorava dias nublados e chuvosos. Primeiro essa. Essa aqui. Isso, é. Sempre essa daí. Para outros cães, o passeio no calçadão da praia era o momento mais esperado
do dia. Enquanto os donos paravam para beber uma água de coco nos quinques, eles aproveitaram para botar a fofoca em dia e paquerar. Leozinho, quando alguém tá lendo, todo mundo tem que ficar em silêncio. Ó, o papai tá em silêncio, a mamãe tá em silêncio. Tá E bom? quando foi a A vez... irmã tá lendo. Quando foi na sua vez, a irmã ficou quietinha. Então agora você tem que ficar quietinho pra irmã ler, tá bom? Tá? Fim. Você entendeu do livro do Bulldog francês. Afinal de contas, qual é o nome dele? Pierre ou Pingo? Pingo, mas ele rejeitava o seu nome porque ele gostava de Pierre. Ah, Por que ele rejeitava seu nome, o nome dele? Sei lá. Tá saindo. Agora, quem vai ler agora? agora o pai que vai ler, que tá dormindo. Dos pescados. Parábolas, ensinamentos de Jesus. A figueira estéril. Agora é minha vez. Deixa eu amanhã sentar é a aqui, ó. última. Amanhã. Pra aparecer. Viva. Vou ler o livro Viva com Gratidão. Eles já sabem de cor, porque eu já li milhares de vezes. A Alicia tem esse livro desde quando eu tinha uns 2 aninhos mais ou menos. Então ela já sabe de cor o livro. Ser grato é não resmungar, mas sim apreciar aquilo que temos. Eu decidi ensinar a Alicia a ler por conta do interesse que ela demonstrou em aprender. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que se o seu filho não está na fase de alfabetização ainda e ele está demonstrando interesse pela leitura, incentive, e essas dicas que eu vou dar aqui para você vão te ajudar, né, nesse incentivo dele à leitura. Agora, se o seu filho não está em fase de alfabetização e ele não tem interesse pela leitura, não adianta você ficar forçando, porque ao invés de você ajudar o seu filho, você pode acabar atrapalhando. Porém, as dicas que eu vou dar aqui, depois, não agora, né? Agora eu vou dizer pra vocês como eu fiz, mas depois eu vou entrar na parte das dicas que vocês podem fazer aí com os filhos de vocês de qualquer idade, desde quando eles nascem, para incentivar, instigar neles o desejo pela leitura, tá? E eu quero dizer também que as crianças que já estão em fase de alfabetização, as crianças que já passaram da fase de alfabetização e ainda têm dificuldade com a leitura, as dicas que eu vou dar aqui também servem para vocês, mas o trabalho de alfabetização tem que ser feito junto com a professora dele lá na escola. Leitura é uma construção. Então depois, na parte das dicas, eu vou contar aqui para vocês como que foi essa construção para gerar na Alicia o interesse da leitura, né? Mas eu vou pegar aqui para vocês a parte de quando a Alicia deu o primeiro sinal de que ela estava pronta para ser alfabetizada. Então ela começou a demonstrar o interesse pela leitura. Ela ficava: mãe, o que tá escrito aqui? O que tá escrito ali? Eu quero saber. Ela já sabia o alfabeto todo, ela já sabia identificar as letras do alfabeto. Então ela não tinha somente decorado a sequência A, B, C, D. Não. Se eu escrevesse H, ela sabia que aquela letra era H. E aí foi quando eu procurei minha cunhada e falei assim: e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Eu não sou professora,
motora, eu não sei alfabetizar ninguém, né? E eu fui buscar essas orientações com a minha cunhada. E aí, gente, a minha cunhada me deu algumas orientações. A primeira que ela deu foi a questão do vídeo. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, que é uma música, a música do alfabeto. Se eu não me engano, a música chama O Som das Letras, se eu não me engano. E aí, essa música, ela vai cantando o alfabeto letra por letra e vai ensinando pra criança que som que a letra faz. E esse vídeo, gente, ele é essencial, porque quando a criança sabe que som que a letra faz, fica muito mais fácil para ela escrever depois, né, as palavras. Então, como que eu sei que bola começa com B? Porque faz barulho de bola, né? Porque faz barulho de B, aliás. Aí depois eu conversei com a minha cunhada de novo, falei, olha, ela já tá, assim, legal no vídeo, já entendeu quais são os sons que as letras fazem. E agora, o que eu faço? Porque, gente, existe um passo a passo, né? Existe uma técnica, existe todo um procedimento, né? Como que chama, meu Deus? Uma didática. Ai, Jesus, como é o nome da palavra? Existe um método, né, para ensinar as crianças a lerem, então tem todo um passo a passo. Ela falou assim, olha, como ela já conhece o alfabeto, ela já conhece o som das letras, antes de você colocar ela para escrever, ela precisa aprender a ter coordenação motora. Então a minha cunhada imprimiu umas 4 folhas de atividade de coordenação motora. Sabe aquelas atividades que faz assim, ó, os risquinhos, faz bolinha, faz o E várias vezes, sabe? Depois que ela fez essas atividades de coordenação motora, eu comecei a ensinar para ela a escrever as letras. Tudo isso, gente, antes de ensinar ela a ler. Então, ela fez todas essas atividades, eu escrevia o alfabeto todinho e pedia para ela copiar. E ela copiava várias vezes e várias vezes. E a Alicia, ela tinha uma questão com algumas letras que chama espelho, que é desenhar a letra pro lado errado. Então, o E, ao invés dela desenhar o E com a perninha para lá, ela desenhava com a perninha pra cá. Isso é totalmente normal até uma certa idade. E no caso dela, principalmente, que estava antes do tempo da alfabetização, era super normal, que a gente já conseguiu corrigir. Então eu escrevia várias e várias vezes as letras para ela copiar certinho. Então, por exemplo, o E ela escrevia ao contrário, o J, o S, o Z, essas letras assim que normalmente as crianças escrevem ao contrário. Mas eu treinei bastante com ela essa questão do alfabeto, para ela escrever as letras certinhas e tal. E aí depois disso, depois que ela já tava muito boa na escrita, né, das letras, eu comecei a ensinar para ela as sílabas simples. O que são sílabas simples? B com A, Bá, B com E, B, B com I, Bi, C com A, K, Z com O, Zó. Eu não ensinei, gente, a princípio para ela as sílabas mais complicadas, mais complexas, que é, por exemplo, CRO, CRO, SH, CH. Eu não ensinei nada disso a princípio. A princípio eu ensinei letras bem simples, sílabas bem simples, né? Para que ela aprendesse, e depois eu fui inserindo aos poucos essas sílabas um pouco mais difíceis, que são sílabas normalmente com 3 letras. Eu, na minha, como eu posso dizer, na minha ignorância, que não sei, né, muita coisa, estou aprendendo e fui aprendendo junto com ela, né, ela foi aprendendo a ler e eu fui aprendendo a ensinar alguém a ler. A forma mais fácil que eu achei de ensinar para ela as sílabas foi por famílias. Então, como eu disse para ela, falei assim, Alicia, ela já sabia a diferença de vogal e consoante, então eu ensinei isso para ela, né? Vogal, A, E, O, U, consoante, todas as outras letras do alfabeto. Então eu ensinei para ela o quê? Que existe o alfabeto, existe uma família. Então, por exemplo, cada consoante tem uma família. O B tem uma família, o C tem uma família, o D tem uma família, o F tem uma família, cada um deles tem uma família. E o B, por exemplo, ele tem uma família com 5 filhos, que são A, E, I, O, U. E aí eu falava para ela assim, então o B ele tem 5 filhos. O A, então B com A fica Bá, B com E fica B, B com I fica Bi, B com O fica Bó, B com U fica Bó. E aí eu fiz isso com todas as outras consoantes, expliquei para ela sobre as famílias. E aí começou a importância dela saber o som da letra, né? Porque ela sabia que Bó é B com O. Por quê? Porque faz barulho de B, né? Dó é D com O. Por quê? Porque faz barulho de D, faz barulho de O. Então isso foi essencial para que ela aprendesse a ler. E aí ensinei para ela todas essas famílias, do B, do C, do D até o Z. E fiz ela escrever 1 milhão de vezes. Por quê? Porque quando escreve, a mente grava.
Então eu fazia ela escrever várias e várias vezes isso. Depois que ela ficou muito boa nas famílias, aí eu comecei a ensinar ela a juntar sílabas. Então, B com A, ba. L com A, lá. Então, ba mais lá fica bala. E aí eu fui ensinando isso pra ela. E uma dica, gente, muitíssimo importante. Não associem as palavras com desenhos ou com objetos. Por quê? Porque a criança não vai ler o que tá escrito, né? Ela não vai ler a letra. B com A é ba, L com A é lá. Ela não vai ler. Se você colocar uma imagem de uma bala do lado, ela vai olhar a bala e vai dizer, aqui está escrito bala. Mas não porque ela está lendo as letras e as sílabas, e sim porque ela está vendo a imagem da bala ali. Então isso foi muito importante para a Alicia aprender a ler e a Alicia ter uma fluência na leitura. Hoje a Alicia pega um gibi ou um livro, ou uma revista, e ela consegue ler sem muitas dificuldades. Por quê? Porque ela não aprendeu a ler por imagens, ela aprendeu a ler por letras, por sílabas. Então, gente, isso é muito importante. Se vocês estão tendo dificuldades aí com os filhos de vocês na alfabetização, tenta desassociar as imagens. Eu sei que os livrinhos da escola, eles vêm com esse tipo de atividade, né? De colocar as sílabas e colocar desenhos do lado, mas aí vocês passem para os filhos de vocês atividades em casa sem essa associação de imagem. Eu já iniciei esse processo de ensinar a Alicia a ler sem essa associação a imagens, e eu acredito que esse também é um dos motivos pelo qual ela aprendeu a ler super rápido. Então, gente, esse foi o processo da Alicia, tá? Não tô dizendo aqui que vai dar certo com todas as crianças, porque cada criança é de um jeito. Eu falo muito sobre isso lá no meu podcast, falo também nas lives do Instagram, né? A gente não pode ficar comparando os nossos filhos com os filhos dos outros. Cada criança tem um processo diferente de aprendizado. Cada criança tem uma construção diferente. Lembra que eu falei pra vocês aqui no começo do vídeo que leitura é uma construção? Então, cada criança tem uma construção diferente. Então, não compare os filhos de vocês com... E aí, você pode me perguntar assim... Ai, Ana, mas por que ensinar meu filho a ler, né? Por que, se ele ainda não tá na fase de alfabetização, mesmo que ele já tenha um interesse, né? Pelos livros. Ai, não vou ensinar, não quero. Gente, a leitura é muito importante. Aprender a falar melhor, para o seu filho escrever melhor, para o seu filho ler melhor. Eu estava lendo aqui alguns artigos falando que crianças que têm contato com livros, elas se saem muito melhor na sua vida profissional, intelectual, lá nos estudos, as entrevistas de emprego. Então, incentivem o filho de vocês, porque é muito bom. Melhora o vocabulário deles, eles aprendem a se comunicar melhor, a falar melhor para vocês aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem. Então, a leitura é show de bola. De como fazer isso, como incentivar. Bom, se você tem um filho bebezinho, você pode começar agora. O quanto antes, melhor, gente. A Alicia, ela começou a ter contato com livros desde os 2 aninhos de idade. Foi quando ela ganhou a primeira coleção de livros dela. E desde então eu comecei a mostrar para ela esses livros, a ler esses livros para ela. Ela gostava, ela via as imagens. Ela não sabia ler, óbvio, mas ela olhava as imagens, ela gostava, ela ficava folheando o livro. Então eu deixei ela ter contato com o livro desde muito pequenininha. Só que 2 anos já foi um pouquinho mais tarde. O Gael... ele já teve contato com o livro um pouco mais cedo. Acho que desde meses que eu deixo ele ter esse contato com livros, porque a Alicia tem, então acaba que a gente ia ler para ela e acabava lendo para ele também. Então essa é a primeira dica. Desde que o seu filho tenha contato com livros desde muito pequenininho. Compre livros para ele. Na escola, quando ele ganhar livros, você não se desfaça desses livros. Leia para ele. Mesmo que ele não tá entendendo nada, vai lendo, que eles estão tendo ali aquele contato com o livro, e isso é importante. Eles estão ouvindo. E quando eles ouvem, eles absorvem também. E aí, se o seu filho for pequenininho, for bebezinho, existem vários tipos de livros que a gente pode para as crianças. Por exemplo, de livros de banho. Existem livros que eles são meio que de plástico, assim, um plástico tipo de boia, que eles podem ser levados para o banho. Então, na hora que você vai dar o banho no bebê, ao invés de você dar um brinquedinho, alguma coisa assim, você pode dar um livro de banho e ele vai folheando e vai vendo, e você vai contando historinha ali durante o banho, e isso já vai incentivando ele. Tem também os livros sensoriais, que são livros, por exemplo, tem o desenho de um gato e um pelinho ali para o bebê passar a mão. Tem alguns livros sensoriais, pesquisem aí na internet que vocês vão achar bastante. Uma dica também, gente, que me ajudou muito a incentivar os meus filhos
a lerem, a gostar de ler, né, no caso da Alicia, é diminuir o tempo de tela com eles. As telas são muito mais fáceis, né, são muito mais acessíveis. Então ele fica sentado no sofá, olhando para a TV ou para o celular ou para o tablet, ele não precisa fazer nada. Então para eles a tela é muito mais atrativa. Então, o que eu fiz? Eu diminuí o tempo de tela e nesse tempo ocioso, mãe, o que eu vou fazer? Vai ler um livro. Lógico que se eles não têm costume de ler livros, né? Eles vão olhar um pouquinho e vão colocar de lado, mas aos poucos vocês vão incentivando e eles vão gostando. Vocês podem montar um projeto de leitura com eles. Então, pega um livro ali todo dia, toda noite a gente vai ler uma página, né? Vocês podem contar histórias para eles, vocês podem incluir a leitura na rotina. Então, todo dia a gente vai ler 5 minutos. E aí vocês vão inserindo aí na rotina de vocês e vai dando certo. Se são crianças grandes que não têm o hábito da leitura, vai ser um pouquinho mais difícil, mas é possível sim, tá, gente? O hábito é uma coisa que a gente pode pegar até depois de grande. Eu mesma, eu não tive, né, o hábito da leitura desde pequeno. Na verdade, eu estou tentando ter o hábito da leitura agora, né? Então eu estou me habituando a ler todos os dias. Já foi muito mais difícil para mim ler do que é hoje. Ainda é difícil porque eu não tenho hábito? É difícil, mas já foi muito mais. Então eu estou aprendendo a cada dia e já estou inserindo também no cotidiano dos meus filhos para que isso seja natural para eles depois. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like aqui, porque como eu disse para vocês, o like me ajuda muito. Ajuda o YouTube a entender que vocês gostaram do vídeo e ele vai divulgar aí para outras pessoas também, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.